vídeo urgente, informação em primeira mão. Vasco e Flamengo tem local definido. Onde será? São Januário, Maranhão, lá em São Luís, no Castelão, Maracanã. A gente vai contar já já. E vamos dizer também se será a torcida única, como o Pedrinho chegou a mencionar, 90-10, 50-50. E Felipe Luiz terá 4 reforços caseiros. Vão viajar para Salvador e ficarão à disposição do técnico para o jogo contra o Vitória nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. E tem também treinador do Sub-20 demitido, soltando o verbo contra a diretoria do Flamengo. Será que ele está certo? Vou querer saber a opinião de vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido tradicional para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Vou começar falando sobre o Kleber dos Santos. Deu uma entrevista ao GE reclamando da forma como foi demitido. E uma das declarações dele é a seguinte, abre aspas para Kleber dos Santos. Sou muito grato ao Flamengo e minha relação com o clube vem de longa data. E sempre foi de muito respeito, tanto da minha parte quanto do clube. O que me surpreende e entristece é a forma como a condução da questão foi tratada pelo atual gestor do futebol do clube. No caso, José Boto, né? Trazer pessoas de confiança faz parte do futebol, é normal. O problema foi que, depois do título da Libertadores, ele me chamou ao CT para conversar. Me ofereceu uma nova função, mas tempos depois o RH simplesmente comunicou meu desligamento sem justificativa. O Flamengo é muito maior do que tudo isso, fecha aspas. Com todo respeito ao Kleber dos Santos, ele pode não ter gostado da forma como fizeram, mas a saída dele havia sido publicada aqui várias vezes. Inclusive, vou contar um bastidor. Uma das pessoas que trabalha com o Kleber dos Santos, na ocasião, quando eu noticiei que ele não ficaria no Sub-20, veio, entre aspas, reclamar da notícia, me chamando de irresponsável, falando que eu não poderia fazer isso e tal, não sei o quê. Ó, e não estou dizendo que foi assessor não, tá, galera? Pelo amor de Deus. E aí, na ocasião, eu falei, cara, isso é uma informação apurada e tal. O tempo passou e ele viu que eu estava certo, eu não faltei nenhum respeito com o Kleber dos Santos, muito pelo contrário, eu tive respeito porque eu noticiei a verdade, mas eu acho que o Flamengo tem o direito de tomar a decisão da demissão do Kleber dos Santos quando bem entender. E eu não sei se foi o José Boto que pediu a saída dele, como mencionou o Kleber dos Santos aqui. De repente foi o próprio RH que entendeu que seria melhor, não sei como é que funciona. Mas eu quero saber a opinião de vocês em relação ao Kleber dos Santos. Vocês acham que ele está certo em reclamar? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Galera, no meu vídeo anterior, eu passei rapidamente sobre Juninho, autor do gol da vitória do Flamengo na estreia da Libertadores. Recentemente eu fiz um vídeo aqui defendendo o Juninho por conta do massacre virtual que o Juninho recebeu após não conseguir balançar a rede contra o Internacional em um gol perdido, mas eu acho que foi muito mérito também do goleiro adversário na ocasião. De boa, o tempo passou, vocês viram que eu estava certo em relação ao Juninho. Gente, isso é informação. A forma como o Juninho é, fora das 4 linhas, no dia a dia, ele é um cara excepcional, ele corre muito atrás, ele faz todos, sem exceção, trabalho de recuperação pós-jogo, conversa com o Felipe Luiz a todo momento, buscando evolução na parte tática, estilo de jogo, onde ele pode agregar, é um cara que busca a evolução a todo momento. Pode ser considerado por muitos aí como o patinho feio do elenco do Flamengo. Mas, de verdade, se vocês soubessem o que ele faz no dia a dia para tentar melhorar e ajudar o Flamengo, eu tenho certeza que vocês iam dar um pouquinho mais de valor ao Juninho. Em determinados momentos ou em determinadas empresas, vale mais você ter um funcionário como esse, que corre atrás, que se dedica o tempo todo, que faz parte do projeto, a ter um cara que é bem tecnicamente acima, mas que não está nem aí para o projeto, não se dedica, se der certo deu, se não der certo não deu, e vida que segue. O Juninho não, cara. O Juninho é um cara que tem o meu respeito, de verdade, porque eu sei o quanto ele batalha no dia a dia para melhorar e evoluir. Parabéns ao Juninho por ter feito esse gol e por ter dado essa vitória super importante ao Flamengo. E por falar em Flamengo, Felipe Luiz terá 4 reforços para o jogo contra o Vitória nesse domingo no Barradão.
porque o Flamengo comunicou que os atletas Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley, que trabalharam no CT Jorge Elal pela manhã nessa sexta-feira, viajam para a Bahia nessa sexta-feira à noite e vão se integrar ao elenco do Flamengo, que vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para esse jogo lá no Barradão, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. De verdade, só ver o retorno do Gerson e do Wesley já melhora bastante. A Arrascaeta, se ele tiver 100% fisicamente, a gente sabe da qualidade e o que ele pode entregar. E o Gonzalo Plata, embora muitos ainda o critiquem, mas ele é titular no time do Felipe Luiz, eu acho um jogador extremamente importante, dá uma intensidade absurda ao time rubro-negro. Então, com esses 4 jogadores, o Flamengo novamente volta a ficar mais forte e com isso tem chance de vencer o Vitória mesmo jogando fora de casa. O Vitória que tem o Carlinhos, que está emprestado pelo Flamengo, tem uma cláusula, se o Carlinhos entrar em campo, o Vitória tem que pagar uma multa. Eu não lembro o valor exato, se é 500 mil ou 1 milhão, porque é sempre esses valores padrões aí. Mas enfim, tem uma multa, eu acho que o Vitória não vai colocar o Carlinhos, até porque recentemente contratou o Renato Kaiser. Agora vamos falar da informação mais importante do vídeo e melhor, do dia. Porque Vasco e Flamengo, que muitos achavam que poderia ser em São Januário, até mesmo com torcida única, será no Maracanã, dia 19 de abril, às 6h30 da noite. Os clubes chegaram a um acordo, bateram o martelo e o jogo será lá. É o que eu falo. Pedrinho rodou e acabou parando aonde? No Maracanã. Falou e acabou caindo aonde? No Maracanã. E não é o Vene que está dizendo isso, a torcida do Vasco está revoltada com ele aí nas redes sociais, falando que ele quis só aparecer, que no fim das contas acabou cedendo para o Flamengo. Gente, o Flamengo não fez força de nada. Pelo contrário, o Flamengo toparia até jogar em São Luís, no Maranhão. O Vasco recebeu proposta, o Flamengo iria sem nenhum problema. O Flamengo só era contra torcida única. O Flamengo jogaria em São Januário sem nenhum problema. O único ponto que o Flamengo sempre foi contra, torcida única. Ainda bem, né? Porque torcida única, para mim, nossa, é o fim do futebol. Ainda bem que o futebol carioca ainda tem essa possibilidade de 50-50. Inclusive, Vasco e Flamengo no Maracanã, dia 19, 6h30 da noite, será 50-50. E para o Flamengo foi maravilhoso, porque eu ainda não posso contar. Mas a diretoria do Flamengo está preparando uma ação para vocês, torcedores, uma ação super especial. Vale a pena ficar de olho no site oficial do Flamengo, porque é uma ação daquelas que você, torcedor, vai passar o dia curtindo o Flamengo. Curtindo o Flamengo. Inclusive ali, ó, no Maracanã. É porque eu não posso, eu tô doido para falar, mas eu não posso falar. Então, para o Flamengo foi maravilhoso. Para o Vasco da Gama, não sei mesmo. Mas eu acho que para o torcedor, Vasco e Flamengo no Maracanã é a melhor coisa do mundo. De verdade, 50-50, os dois lados lotados, é o clássico dos milhões. Eu tenho certeza que as duas torcidas vão protagonizar uma bonita festa. Não sei como é que chegará o Flamengo, o jogo é só daqui a 15 dias. Mas independentemente de tudo, a chance de o Flamengo chegar como favorito é enorme. Então, pessoal, acho que foi bom para todo mundo. Só não ficou uma imagem muito legal para o Pedrinho perante a torcida vascaína, pelo que eu estou lendo nas redes sociais, porque muitos vascaínos estão reclamando que o Pedrinho reclamou, falou e acabou levando o jogo para o Maracanã. Vocês, torcedores, quero a opinião de vocês. Vocês gostaram do jogo ser no Maracanã? Queriam outro lugar? Eu vou ser sincero, se o jogo fosse São Januário, eu particularmente ia gostar, porque o São Januário vai entrar em reforma e seria o último Flamengo e Vasco e Flamengo que eu poderia acompanhar de perto dentro do estádio antes dessa reforma. Mas o BEP não garantiu, ou melhor, vetou o jogo lá. O BEP não garantiu a segurança, o que eu acho para mim um absurdo, tá? Se garante Corinthians e Vasco, garante outros eventos enormes aí, por que não garantir Flamengo e Vasco? Mas aí é a minha opinião. E na boa, eu não consigo entender aqueles que estão reclamando da atuação do Flamengo fora de casa. O Flamengo jogou mal? Jogou, isso aí é indiscutível. Mas quando a gente olha o cenário, o contexto desse duelo todo, eu tenho certeza que vocês vão pensar e alguns mudarão de ideia. Outros não, vão continuar reclamando porque parece que tem prazer em reclamar. Vamos lá, pessoal. O Flamengo venceu na estreia da Libertadores, algo que não acontecia desde 2022.
Ou seja, o Flamengo ainda tinha esse tabu aí. E aí, eu tô vendo muita gente, pós-jogo ontem, sobretudo nas redes sociais, ainda mais no Twitter, que parece que as pessoas guardam um ódio para ficar soltando nas postagens no Twitter. E aí eu parei para ler alguns comentários. E assim, de verdade, as pessoas estão reclamando em cima de um jogo que é totalmente fora do contexto. Vamos lá, pessoal. Logística. O Flamengo enfrentou uma logística terrível para poder viajar para esse duelo com o Deportivo Táchira. 13 horas de viagem, depois 1h30 de ônibus até o aeroporto, ficaram presos na imigração durante 2 horas, a delegação rubro-negra ficou na imigração durante 2 horas. Ah, mas é o Flamengo, mas eles ficaram 2 horas na imigração, ou seja, atrapalhou demais a preparação do Flamengo. São 7 desfalques extremamente importantes: Vinha, Pedro, Arrascaeta, Gerson, Wesley, Danilo, Gonzalo Plata. Esses desfalques eu tenho certeza que eles seriam titulares, sei lá, em 95% dos clubes da Série A do futebol brasileiro. Então o Flamengo enfrentou uma logística terrível, desfalques importantes, não vencia fora de casa há muito tempo na Libertadores, não vencia na estreia da Libertadores desde 2022. O Flamengo vence por 1-0, um jogo extremamente difícil. E aí eu tô vendo as pessoas reclamarem. O Flamengo continua sem perder com o técnico Felipe Luiz desde outubro, gente. Só tem uma derrota. O Felipe Luiz não conseguiu fazer o time jogar bem? Beleza, todo mundo esperava uma partida, uma exibição melhor, todo mundo esperava, inclusive eu. Mas o Flamengo venceu. Em Libertadores, o que importa é vencer. Vamos pegar as últimas edições da Libertadores. Vários jogos o Flamengo jogou bem e não venceu. Adiantou de quê? Nada. Nada. O Flamengo passou sufoco do mesmo jeito. O que importa é vencer. E no jogo do outro grupo, entre o Córdoba da Argentina e a LDU, ficou 0-0. O Flamengo agora é líder isolado e vai pegar o Central Córdoba agora, quarta-feira, dia 9, em casa. Vai vencer, porque o jogo entre Central Córdoba e LDU é um jogo horrível, duas equipes bem fracas. Arrisco a dizer que o Flamengo tem chance de vencer todos os jogos da fase de grupos e terminar como o melhor time da fase de grupos. Isso iria ajudar demais, ou seja, nas outras fases o Flamengo iria decidir em casa. Gente, parem de ser, na boa, da Flá mimimi, que só reclama. O Flamengo não é obrigado a dar espetáculo todo jogo. O Flamengo não é obrigado a fazer show todo jogo. Não vai ser sempre assim. Se você acha que será sempre assim, me desculpe, você está errado. Em algum momento você vai ficar triste por achar que o Flamengo vai dar um show, o Flamengo não vai dar show. Só que em determinado momento, o mais importante é ganhar os 3 pontos. O Flamengo ganhou os 3 pontos. Fora de casa, repito, numa logística horrível. Ainda tem um detalhe, isso é apuração. Gramado horrível, não estava lá, mas várias pessoas do Flamengo, desde o aquecimento, me chamando no WhatsApp, falando: Veni, o gramado tá horrível, os jogadores estão reclamando. Eu soube que o Léo Pereira, na hora do intervalo, ficou gritando: gramado horrível. Ele falou um palavrão que eu não vou repetir aqui no YouTube, obviamente. Então, galera, assim, ao invés de ficar criticando, analise o contexto, o cenário, e eu tenho certeza que você vai rever seu pensamento se você estiver aí criticando a atuação do Flamengo, resmungando. Ah, porque o time jogou muito mal. Sim, o time jogou mal, concordo com vocês. Mas jogou mal por quê? Venceu? Venceu, e era isso que importava. Ponto e acabou. Era estreia, aquele friozinho na barriga de estreia de Libertadores é normal. Repito, é uma palavra importante: Libertadores. Por exemplo, antes do jogo do Flamengo, teve lá o jogo do Palmeiras. O Palmeiras venceu no finalzinho, mas venceu. Jogou mal? Jogou. Vem jogando mal? Sim, mas venceu. E vários torcedores do Palmeiras estão lá comemorando a vitória. Aí o Bahia, antes do jogo contra o Flamengo, jogou contra o Internacional. Jogou muito melhor que o Internacional, muito melhor, merecia vencer. Mas o que aconteceu? No finalzinho tomou um gol de empate. E aí, jogou melhor? Não venceu. No caso do Flamengo, o Flamengo jogou mal, venceu, ponto, acabou. Ah, mas era o Deportivo Táchira. E daí? Mesmo que seja um rival extremamente fraco, o
Flamengo não é obrigado a dar show todo jogo. Se você acha isso, me desculpe, você é extremamente exigente e até mesmo chato. Após o jogo do Flamengo, na zona mista, o médico do Flamengo deu entrevista aos jornalistas presentes e falou que o Pedro está liberado. O Pedro agora é com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, se quiser relacioná-lo, vai relacioná-lo. Pedro está pronto para jogar. E aqueles que falam assim, ah, mas eu tenho medo, ele está voltando muito cedo. Ele está voltando muito cedo porque ele fez por onde? Porque ele se dedicou para isso. Se o Neymar voltou 1 ano, é porque o Neymar não se dedicou tanto. Não adianta você comparar o Pedro com o Neymar. E eu tô vendo muita gente comparando. Ah, mas a lesão do Neymar foi a mesma, ele voltou 12 meses depois. E o Pedro tá voltando 7 meses. Sim, durante o período de recuperação, o Pedro não foi para nenhum cruzeiro, por exemplo. Ah, mas não atrapalha lá, ele fez o processo de recuperação. Tá bom, história para boi dormir. É óbvio que atrapalha, gente. Dito isso, galera, partiu SBT agora. Ai, ai, como é bom ganhar Libertadores. Torcida rubro-negra, segura a emoção porque o Mengão pode estar prestes a anunciar um reforço de peso internacional. José Botto, nosso diretor técnico, acaba de soltar uma declaração que deixou a nação empolvorosa. A bola está com ele, e ele vai jogar conosco. Estamos falando de Jorginho, o volante do Arsenal, ex-seleção italiana, que está cada vez mais perto de vestir o manto sagrado. No vídeo de hoje, vamos trazer todos os detalhes da negociação, porque o Flamengo acredita que o acerto está próximo, e o que falta para esse anúncio acontecer. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e vem com a gente porque o clima é de contratação bombástica no Mengão. José Botto não costuma dar entrevistas para falar de negociação. Mas dessa vez, ele falou. E falou com confiança. Durante entrevista à página Flazoeiro, ele confirmou que Jorginho é sim um alvo do clube e deixou claro que agora tudo depende do jogador. A frase que incendiou os bastidores foi direta. A bola está do lado dele, do Jorginho, e ele vai tratá-la bem e vai jogar conosco esse jogo. Ou seja, o Flamengo já fez tudo o que tinha que fazer. Apresentou o projeto, organizou os valores e mostrou ao jogador que aqui ele será protagonista. Agora é aguardar a resposta final. Mas pelo clima nos bastidores, o otimismo é grande. Botto está certo de que o volante vai dizer sim ao mais querido. E tem motivo para isso. Tem 3 fatores que pesam, e muito, a favor do Flamengo nessa negociação. Primeiro, Jorginho sempre demonstrou o desejo de atuar profissionalmente no Brasil, e o rubro-negro é o clube dos sonhos para fazer isso. Segundo, a noiva dele esteve recentemente no Rio, conheceu a cidade, se encantou e aprovou a mudança. E terceiro, o projeto esportivo do Flamengo, com Mundial de Clubes, Libertadores e um elenco fortíssimo, atrai qualquer craque com ambição. Mesmo com sondagens da Itália, Inglaterra e mundo árabe, o coração do jogador parece já estar batendo mais forte pela Gávea. Inclusive, o próprio BAP brincou recentemente, torçam para a mulher do Jorginho gostar do Rio. E parece que funcionou, hein? Mas nem tudo são flores. A negociação ainda vai levar algumas semanas para se concretizar. Isso porque Jorginho está focado na disputa da Champions League com o Arsenal. Os ingleses enfrentam o Real Madrid nas quartas de final, e enquanto houver chances do título europeu, o volante não deve se pronunciar oficialmente sobre a transferência. O plano do Flamengo é claro. Caso o Arsenal seja eliminado, as conversas se intensificam e o acordo pode ser fechado. Mas tem mais. Para que Jorginho seja inscrito no Mundial de Clubes, o contrato dele precisa estar rescindido antes de junho. Por isso, o Mengão espera que o jogador entre em acordo com o clube inglês para ser liberado um pouco antes do fim oficial do vínculo. Então, torcedor, já pode começar a se animar. O Flamengo está jogando firme e com inteligência nos bastidores, e Jorginho está a um passo de vestir o manto sagrado. Se tudo der certo, teremos um volante de seleção italiana, com experiência em Champions, Premier League e Euro, reforçando o time no Mundial. Agora é aguardar, torcer pela eliminação do Arsenal, com todo respeito, e esperar o anúncio oficial. Deixe aqui nos comentários. Você aprova a chegada de Jorginho? Acha que ele seria o parceiro ideal para Pulgar e Gerson? Compartilhe esse vídeo, fortalece o canal e se prepara porque o Mengão não dorme no ponto. Aqui é Flamengo, parceiro. E aqui, reforço é de verdade.